Pô, bacana. E o Leon perguntou que conselhos vocês dariam para quem nunca mestrou antes e quer começar a mestrar uma campanha. Ah, eu tenho vídeo sobre isso no meu canal, hein, cara. Recomendo você Aí, ó. assistir lá. Mas vai A lá, responde resposta aí, tio. tá fácil aí. Mas Então, tem que ter vontade de mestrar, né? Acima de tudo. E o Leon tem certeza que ele tá com essa vontade aí. Entender um pouco da regra, né? Do jogo, para você acabar não se perdendo. Do que o jogo quer passar. E acima de tudo, né? Como mestre, você tem que se divertir. Mas como mestre, você também tem que entender que você tem que passar a diversão para todo mundo. Então, saber o que os jogadores querem daquele jogo é importante, né? Assim, o que o pessoal quer jogar, né? Então, a gente gostaria de jogar um jogo assim, mais divertido, mais engraçado, ou a gente quer um jogo de terror, né? A gente assistiu A Freira 2, a gente quer um jogo de terror, um bicho correndo atrás de nós. Então, você conseguir trazer a temática para que os jogadores possam se divertir mais já é um bom início, sabe? E essas outras dicas, né? Preparar a música, preparar os cenários, saber dividir, né? Começo, meio e fim. Quando se faz não é um one shot, mas faz uma aventura mais abrangente, utilizar bastante o caminho do herói, né? O caminho do herói é assim, a pessoa praticamente, ela não é um nada no contexto do jogo, ela é chamada para alguma coisa muito grande na qual ela fala, cara, eu não vou aguentar fazer isso daí é muito poderoso para eu enfrentar. E aí, conforme vai passando os jogos, ele vai aumentando o nível dele até que chega no final, que é o ápice da aventura, de ele enfrentar aquilo que ele, no primeira sessão, ele achou que jamais iria enfrentar, né? Então, esse caminho do herói dá para utilizar em diversas situações de jogo, seja terror, seja aventura, seja num contexto mais divertido, dá para utilizar bastante isso daí. sim. E o conselho que eu dou é duas coisas. Primeiro, o que mais trava mestre, que é o medo de errar. Tem medo de errar não, cara. Pra mestre iniciante, o que mais vai acontecer é errar. Eu tenho 25 anos de RPG. Tio Du tem mais que eu e a gente erra, pô. Então a gente erra regra às vezes, a gente erra alguma narrativa que não faz sentido nenhum, mas faz parte e aí você vai se corrigindo. Então você se solta lá e vai tocando a bola de boa. E o segundo Tira conselho é brincadeira. não fuja do clássico. Se você precisar fazer uma treta na taverna, faça, mano. Não, não tenha medo de usar o clássico. Ai, mas todo mundo usa. Ó, tô nem aí. Quem tá Sem mestrando é problema você. nenhum. Quem tá mestrando é você, mano. Quem tá jogando são as outras pessoas. Então, Pode ter certeza que nenhuma briga de taverna vai ser igual a outra. nunca. Nem torneio de gladiador é igual uma igual a outra, cara. Sempre tem alguma coisa diferente. Olha, o Leão sabe de luta de gladiador, hein? Na nossa última aventura lá, o gnomo dele, o gnomo Pilski, né? Pilski, lutou lá numa arena lotada, né? Contra um terrível adversário antigo dele aí. Polski. Polski, isso. O gnomo do braço de ferro. Aí sim, hein? O cara tem apelido de braço de ferro porque é feroz. Magicalmente, né? Magicamente. Então, os personagens é assim, eles são os antagonistas, eles têm poderes especiais, a gente tem que deixar os personagens especiais conforme for passando o tempo, É. né? A crônica tem uma hora que gira em torno deles. Eles não são apenas NPCs no mundo, né?
Eles têm que ter o porquê estar lá. Nesse aí, o Segredo de Quasar, eu deixei bem sucinto, que é no final os personagens eram talvez uma das coisas mais importantes do mundo de Eberron. Eberron é um cenário que eu li, estudei bastante, fiz conteúdo dele, mas nunca joguei. Então, eu utilizei o cenário, apesar de ter utilizado pouco, né? Porque foram só 4 ou 5 aventuras, eu acho. Mas eu li também bastante ele, a história do pesar, essas coisas. Nossa, é fantástico. Da hora. Ah, e tem uma coisa que você pode usar também. Se você quiser, fala tipo, puta, eu tô sem criatividade, eu preciso ganhar tempo durante o jogo por inventar alguma coisa que eles estão fazendo. Coloca uma porta na frente deles. O maior desafio de um jogador de RPG são as portas trancadas. Ah, nem fala nisso. Porque o teste de força não funciona, o teste de abrir fechadura não funciona. O cara pode ter a perícia lá em cima, não funciona. Os dados não rolam a favor de uma porta. Contra uma porta, quer dizer. Ó, Léo, por exemplo, acho que foi ontem ou anteontem, um jogador meu, acho que foi o próprio Leão, né? Eles estavam numa dungeon e aí eles encontraram uma porta cheia de Swift, assim, né? De alavancas de várias cores e formatos, né? E toda vez que eles mexiam e rolava teste para entender como é que funcionava para abrir aquela porta, eles tomavam choque, tomavam dano. Então, metade do grupo ficou tentando resolver essa questão e outro grupo foi para o outro lado da dungeon. Aí eles desistiram. Não, vamos lá atrás do outro pessoal, a gente não vai conseguir resolver isso. Passado aí quase um mês, aí um dos players chegou em mim e falou assim, tio Du, qual que é o segredo daquela porta lá cheia de alavanca que a gente estava tomando dano? Aí eu falei, nenhum. Não tinha. Era só para atrasar vocês e ficar dando dano. Mano, eu choro de rir com um jogador querendo atravessar a porta, cara. Eu choro de dar risada. Cara, só pra vocês terem uma ideia, eu tive um ladino nível épico, né? E ele era um D&D 3.5 e ele tava com um nível de abrir fechaduras muito alto. Eu não conseguia abrir uma porta, cara. Porque os dados não rolavam. Era erro crítico, era 2, 3. Não ia. De jeito nenhum. Então, se você quiser ganhar tempo, bote uma porta pro jogador brincar. Ou use complicações quando os dados não forem favorecidos, né? Teve uma aventura de um vampiro assassino, de um personagem nosso, ele ia acabar dando cabo de um guardinha que estava tomando conta de uma entrada de uma fábrica. Era um tiozinho de 50 anos, comedor de rosquinha. E ele era um assassino profissionalíssimo. Rolava os dados, não conseguia acertar o velho de jeito nenhum, cara. E só dando risada. Tem uma hora que ele errou tanto, que frambou tanto os dados, que ele rolou no próprio eixo dele, caiu no chão, bateu o nariz e quebrou o nariz. Caraca! E, cara, a mesa foi pro chão de dar risada, foi pro chão. Aí, até hoje a gente lembra, cara. Ó, o Assamita não conseguiu derrotar o tiozinho 50 anos comedor de rosquinha.